Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Então, vamos dar continuidade, né, na nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre os advérbios. Então, você pode pegar aí o seu módulo na página 49, certo? Vamos lá? Página 49 do módulo. Então, aqui, o que é o advérbio? Nós vamos estudar agora essa classe de palavra. Vocês têm um texto aqui, Supermodelo Planta Árvores com a Ajuda de Crianças. Então, quando criança, a supermodelo Gisele Bündchen sonhava em ser Mulher Maravilha. Bom, ela não se tornou a Mulher Maravilha, e sim uma super-heroína que combate a destruição da natureza. Não, não estou falando do desenho Gisele e a Equipe Verde do cartoon Knit Rock. A Gisele defende muito o meio ambiente e também fora das telinhas. Nesta terça-feira, dia 27, a TOP recebeu a ajuda de cerca de 80 crianças para plantar mudas de árvores no Centro de Experimentos Florestais da Fundação SOS Mata Atlântica, em Itu, São Paulo. A meninada chegou cedo, todo mundo estava animado para plantar mudas ao lado da modelo. Então, aí um modelo falando aí da modelo Gisele Bündchen, que defende aí as questões ambientais. Neste trecho, nós temos algumas palavras destacadas. Não, muito e cedo. Então, observando, dentro dessas palavras, qual é a que indica negação? Você vai colocar aqui a palavra dentro dessas três. Qual é que indica negação? Qual é a palavra que denota intensidade? Dá um sentido assim de intensidade, algo intenso. E qual é a que expressa tempo? Então, você vai colocar elas aqui. Essas palavras, elas são advérbios. Geralmente, o advérbio, ele vem próximo ao verbo para dar um outro sentido ao verbo. Então, vem próximo do verbo, do adjetivo, e tem essa função. E ela vai ter sempre uma circunstância. Que o que é a circunstância? Pode ser circunstância de modo, de tempo, de lugar, de negação, de afirmação, de companhia. Então, existe uma infinidade aí de circunstâncias que se refere aos advérbios. Então, aqui diz: as palavras destacadas são advérbios. Os advérbios expressam particularidades ou circunstâncias dos fatos, indicando negação, intensidade, tempo, lugar e etc. Eles determinam ou modificam o sentido dos verbos e dos adjetivos. Então, vai sempre, né, aí modificar o sentido. Quando eu tenho aqui, né, ela defende. Defender é um verbo. Então, a Gisele defende. Ela defende muito. Então, ela não só defende, como ela defende muito. Observe que esse advérbio, ele causa essa intensidade na palavra defender. Então, não é só uma defesa. Ela defende muito, né? Então, ela mais do que defende, certo? Aqui nós temos outro exemplo em chegou cedo. Então, chegou é o verbo, eles chegaram, não só chegaram, como eles chegaram cedo. Então, observe que está indicando aqui o tempo. Então, leia o enunciado em seguida e faça o que é pedido. A menina chegou cedo. Reescreva a frase trocando a meninada por os meninos, conjugando o verbo corretamente. E na linha abaixo, faça o mesmo, mas trocando a meninada por a menina. Então, aí você vai trocar, né? As palavras meninada por a menina e depois a meninada por os meninos, nessas duas linhas. Observe a reescrita do item A e marque um X na alternativa correta. A palavra cedo ela é variável, muda de forma. A palavra cedo é invariável, não muda de forma. Então, quando nós estudamos lá no nosso outro módulo, as palavras variáveis e as invariáveis. Palavras variáveis são aquelas que mudam, que modificam, né? Elas podem ir do singular para o plural, do masculino para o feminino. Se for um verbo, né? Pode estar no passado, no presente ou no futuro. Então, são palavras variáveis. Palavras invariáveis, como, por exemplo, não. A gente não diz nãos, né? Então, não é uma palavra invariável. Nada é uma palavra invariável, né? Porque ela não varia, ela não muda. Ela sempre, tanto no plural, no masculino, no feminino, sempre vai ser assim. No trecho a seguir, as expressões destacadas indicam a circunstância de que tipo. Aí você vai dizer, nesta terça-feira, no Centro
Florestais, a Fundação SOS Mata Atlântica, indica que circunstância de tempo, de lugar, de modo, o modo, quando fala de modo, é como uma pessoa, né, de que maneira ela estava, é de negação, como no caso de não, é de dúvida. Então, aí você vai dizer a circunstância. Circulem nos trechos abaixo os advérbios de intensidade. Então, o advérbio de intensidade é aquele que vai aumentar. Por exemplo, quando eu disse lá, né, que ela defende, ela não só defende, como ela defende muito. Então, muito é o que? É algo intenso, causa intensidade. Você vai grifar aqui nessas frases as de intensidade. Tem um folheto aqui. Você vai responder na frase o simples, que pode ser simplesmente fantástico. Quais são as classes de palavras ou vocábulos destacados? Você vai dizer que classe eles pertencem. Que quer dizer se eles são verbos, se eles são substantivos, se eles são advérbios ou se eles são adjetivos. Crie 5 frases utilizando as imagens que quiser do folheto. Empregue as palavras simples e simplesmente conforme o modelo. Uma simples gota de água pode se tornar simplesmente uma onda. Então, você vai criar suas frases aqui com a palavra simples e simplesmente, conforme está aqui, né? Certo? E aí, eu faço essas atividades e na próxima aula nós faremos a correção. Certinho? Na próxima não, agora, né? Nessa aula, rapidinho faça aí que nós ainda faremos a correção hoje.